Olá, hoje nós vamos fazer o estudo dos capítulos 27 e 28 do livro de Deuteronômio. Dos versículos 1 a 5 do capítulo 27, Moisés e os anciãos especificaram uma cerimônia de dedicação a ser realizada depois que os israelitas entrassem na terra prometida. As leis seriam publicadas, a cerimônia seria impressionante, o povo adicionaria o seu amém, e a isso seguir-se-ia uma liturgia de promessas de bênçãos e maldições. Moisés providenciou a publicação da lei por ocasião da cerimônia da renovação de aliança no Monte Ebal. Grandes pedras seriam caiadas e as palavras da lei seriam escritas sobre elas. Essa técnica de escrever sobre alguma superfície caiada é tipicamente egípcia. O costume dos cananeus e dos mesopotâmicos era gravar palavras em superfícies de pedras. Visto que Moisés estava intimamente familiarizado com o Egito e seus costumes, estes versículos provêm outra indicação de que o texto de Deuteronômio remonta aos tempos de Moisés. A instrução para não usar instrumentos de ferro era apenas porque as pedras deviam ser pedras não cortadas, né? Deveriam ser pedras inteiras. Visto que o ferro foi usado na construção do Templo de Salomão, e a gente pode ver isso em 1 Crônicas 22, dos versículos 3 a 14, então não precisamos concluir que o ferro fosse um material proibido na adoração religiosa. Versículos 6 a 7 do capítulo 27. Assim como a lei testifica sobre o pecado, assim os sacrifícios no altar do Monte Ebal testificavam a graça e a provisão da misericórdia, inclusas no pacto para encobrir as culpas. Os holocaustos, ou ofertas queimadas, simbolizavam a completa consagração a Deus, e as ofertas pacíficas simbolizavam a comunhão com Deus. Versículos 8 a 10 do capítulo 27. A ordem de escrever as palavras da lei nas pedras parece estranha, dado o tamanho da lei. Porém, sabe-se de uma inscrição gravada nas rochas de Beistum, uma cidade do Irã, que é 3 vezes maior do que o livro de Deuteronômio. A declaração de que hoje estavam sendo o povo do Senhor Deus não significa que somente naquele momento era que Israel tinha entrado em uma relação com o Senhor. Apenas representava uma renovação do pacto pelo qual Israel, em um certo sentido, estava se tornando novamente povo do Senhor. Versículos 11 a 13 do capítulo 27. Moisés instruiu o povo em sua chegada a se dividir em 2 grupos por tribos, 6 no Monte Gerizim e 6 no Monte Ebal. As tribos no Monte Gerizim bradariam as bênçãos, e as tribos do Monte Ebal bradariam as maldições dos compromissos pactuais. Versículo 15 do capítulo 27. A primeira maldição diz respeito à idolatria. As outras maldições decorrem desta, apesar de todas pertencerem às relações interpessoais e não diretamente da relação da pessoa com Deus. Versículo 16 do capítulo 27. A segunda maldição diz respeito ao quinto mandamento. A pessoa que menospreza o papel dos pais desrespeita a honra e a glória de Deus, a quem os pais representam. Versículo 17 do capítulo 27. O pecado de mudar um marco do seu próximo era uma espécie de furto, uma violação do oitavo mandamento, e revelava uma falta de satisfação com aquilo que Deus tinha concedido à pessoa na vida. Versículo 18 do capítulo 27. Em Levítico 19, versículo 14, há uma ordem para não se enganar o cego. Versículo 19, capítulo 27. Deus defende a causa dos desamparados. A justiça social deveria estar enraizada no cuidado de Deus pelas pessoas vulneráveis na sociedade. Negar auxílio ao órfão, à viúva e ao estrangeiro vai contra a natureza do Senhor. Versículo 20 do capítulo 27. A vergonha do próprio pai estava em perigo quando um filho tinha relações sexuais com uma mulher tão intimamente conhecida por seu pai. Na Bíblia, nós vimos em Gênesis o caso de Rúben e depois veremos o caso de Absalão. Versículo 21 do capítulo 27. A pena imposta contra essa perversão era a morte. A bestialidade não somente é repreensível, como também vai contra a ordem da criação de Deus. Versículo 22 do capítulo 27. Essa maldição diz respeito tanto a uma irmã legítima como a uma meia-irmã, tendo o mesmo pai, mas uma mãe diferente. Versículo 23 do capítulo 27. A penalidade contra esse pecado era a morte. Versículos 24 e 25 do capítulo 27. Tanto o agressor secreto quanto o assassino contratado caem sob uma maldição divina, embora ambos possam esperar não serem detectados.
Versículo 26 do capítulo 27. A lista das maldições é resumida pela advertência de que a violação do pacto consistia não somente em praticar determinadas ações, mas em deixar de observar outras. A lei citada é todo o livro de Deuteronômio e não apenas a lista desse capítulo. Agora nós vamos estudar o capítulo 28. No versículo 1 do capítulo 28, o propósito de Deus para seu povo é exaltá-lo sobre os demais. Seu cumprimento dependia da obediência deles. Versículo 2 do capítulo 28. Moisés prometeu que as bênçãos decorrentes da obediência pactual não simplesmente estariam à mão de maneira passiva, mas se apossariam da pessoa obediente. Versículo 3 do capítulo 28. Aqui a promessa não tem limitação geográfica. Onde a pessoa obediente estiver, o favor de Deus a seguirá. Versículo 4 do capítulo 28. Os filhos dos hebreus, suas plantações e seus rebanhos seriam abençoados. Para um povo de cultura agrícola, esses eram os elementos cruciais da vida física. Versículo 5 do capítulo 28. As atividades domésticas seriam abençoadas. Versículo 6 do capítulo 28. Aqui a bênção sugere ausência de limitação temporal. Deus abençoaria de todas as maneiras um povo obediente. Versículo 7 do capítulo 28. Em sua aproximação, o inimigo se move como uma sólida multidão, confiante em sua força. Mas se o povo de Deus permanecer fiel ao Senhor, aquela força concentrada fugiria de Israel, totalmente envergonhada. Versículo 8 do capítulo 28. É uma promessa de provisão alimentar e de prosperidade. Versículo 9 do capítulo 28. A promessa do Senhor aqui de estabelecer Israel não significa que antes desse momento o povo não possuía essa posição. Eles já eram o povo do Senhor, em virtude do pacto com Abraão e sua ratificação com Moisés no Monte Sinai. Versículo 10 do capítulo 28. Se os israelitas obedecessem aos termos do pacto, então seriam, de fato, o reino de sacerdotes e nação santa, nos quais Deus os constituíra, o instrumento pelo qual Deus abençoaria todas as nações, como ele prometeu a Abraão. Versículo 11 do capítulo 28. Essas bênçãos seriam cumpridas na terra prometida, a qual, por si mesma, era uma grande parte da bênção. A bênção aqui era muito importante nas várias culturas do Antigo Oriente, pois era uma bênção de fertilidade, fertilidade das mulheres, dos animais e da terra. Versículo 12 do capítulo 28. Essa expressão idiomática, bom tesouro do céu, expressa a convicção de que a chuva, tão crucial para a prosperidade agrícola de Israel, era um dom de Deus. Temos aqui uma advertência implícita contra as religiões cananeias de fertilidade que atribuíam a precipitação das chuvas ao deus pagão Baal. Versículo 13 do capítulo 28. A cabeça determina em que direção todo o animal se move, enquanto a cauda simplesmente vai atrás. Israel fora constituído um canal divino de bênçãos e esperança ao mundo, para ser a cabeça de todas as nações. Entretanto, se fracassasse, viria a ser a cauda. Versículo 14 do capítulo 28. O requisito fundamental do Senhor era que os israelitas o reconhecessem como o único Deus. O maior pecado possível seria eles passarem a adorar outros deuses. É apropriado que a lista de bênçãos encerrasse com a prescrição para permanecerem fiéis ao Senhor. Versículo 15 do capítulo 28. As maldições pela desobediência viriam tão certamente quanto as bênçãos pela obediência. Versículos 16 a 19 do capítulo 28. As maldições aqui existentes espelham negativamente as bênçãos dos versículos 3 a 6. Versículo 20 do capítulo 28. A violação do primeiro mandamento era a essência do pecado de Israel. Versículo 21 do capítulo 28. Pestilência, peste, se refere a enfermidades em geral e não a uma praga específica. A praga literal, de fato, atingiu Israel de tempos em tempos. Versículos 23 e 24 do capítulo 28. Essas metáforas de céu sem chuvas e de terras estéreis seriam assustadoras para um povo agrícola que tanto dependia da chuva quanto de um bom solo. Versículos 25 e 26 do capítulo 28. A bênção do versículo 7, com a adição terrível de que seus cadáveres seriam expostos sem haver ninguém para dar-lhes um sepultamento decente. A desobediência ao pacto com Deus traria tamanha devastação a Israel que as nações não mais teriam respeito por Israel. Aquilo que deveria ser foco da admiração e louvor dos povos ficaria tão desfigurado a ponto de despertar aversão e repugnância. Versículo 27 do capítulo 28.
Os egípcios sofriam de várias enfermidades tropicais e parasitas, e aqui os israelitas experimentariam as mesmas aflições se não obedecessem ao pacto. Versículos 28 e 29 do capítulo 28. Os juízos de Deus podem chegar à mente do homem, para enchê-la de trevas e horror, e o pior dos juízos é aquele que faz o homem se constituir em terror para si mesmo e na sua própria destruição. Estes versículos revelam a total incapacidade do homem, mesmo em meio às circunstâncias mais ideais. É a loucura na sua forma mais terrível e mais comum, a esquizofrenia, que produz a sinformidade da personalidade. Versículo 30 do capítulo 28. Este versículo representa a frustração total dos mais nobres sonhos do homem, a frustração dos seus melhores esforços. Versículos 31 a 34 do capítulo 28. Esses versículos tratam da invasão de Israel por outros povos em caso de desobediência do povo de Deus. Os filhos e filhas seriam levados cativos, os animais seriam mortos. Várias vezes ao longo do Antigo Testamento, Israel se vê invadido e sob julgo de outros povos por causa da desobediência. Versículos 36 e 37 do capítulo 28. A ocupação estrangeira seria seguida pela deportação. Moisés profetizou que o Israel rebelde seria expulso pelo próprio Senhor e os israelitas e seu rei adorariam outros deuses em uma nação estranha que nem eles nem seus pais tinham conhecido. Sabemos que isso aconteceu quando foram levados para a Síria e com a Babilônia. Versículo 44 do capítulo 28. Em vez de serem a influente cabeça das nações, como Deus pretendera que Israel fosse, eles se tornariam uma impotente cauda por conta de sua infidelidade. Versículo 46 do capítulo 28. No dia do juízo de Israel, as maldições listadas neste capítulo se tornariam sinais e prodígios, não em apoio ao Senhor e seu poder, mas como um testemunho contra Israel. Quando as nações virem a ira de Deus contra o seu próprio povo, elas se encherão de horror diante da queda de um povo que tinha sido grandemente abençoado. Israel, por todas as gerações vindouras, seria lembrado por seu fim desastroso, que a desobediência ao pacto de Deus acarretava um pesado custo. Versículos 47 e 48 do capítulo 28. Se era difícil demais obedecer aos mandamentos de Deus, que são a plenitude da vida, da alegria e da prosperidade daqueles que neles andam, muito mais difícil vão ser os mandamentos dos inimigos, que se deleitam em torturar seus prisioneiros, assim como Satanás tortura os prisioneiros do pecado. Versículo 49 do capítulo 28. A expressão da extremidade da terra, que fala em uma distância extrema, se baseia em como o olho humano percebe a terra, como se terminasse onde se encontram o horizonte e o céu. Seu equivalente é de longe. Versículo 53 do capítulo 28. O canibalismo era um acontecimento terrível que acontecia durante os cercos antigos, quando o suprimento alimentar de uma cidade era cortado por períodos prolongados. Essa maldição teve um cumprimento assustador durante os cercos de Samaria e de Jerusalém. Versículo 58 do capítulo 28. Moisés repetiu que todas as maldições listadas por ele sobreviriam a Israel se o povo não seguisse fielmente todas as palavras dessa lei, especificamente aquelas escritas neste livro, ou seja, o livro de Deuteronômio. Portanto, a violação do pacto seria a causa de todos os juízos futuros de Israel se ele não se arrependesse. Versículo 62 do capítulo 28. Moisés volta ainda mais na história, lembrando as promessas do pacto de Deus com Abraão, que prometeu que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. Essa promessa também ficaria invertida, deixando os israelitas reduzidos a um pequeno número por deixarem de obedecer ao Senhor. Versículo 64 do capítulo 28. Aqui há a ameaça de uma dispersão generalizada, de uma até a outra extremidade da terra. Teria cumprimento nos exílios assírio e babilônico, bem como na dispersão dos judeus após a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Versículo 68 do capítulo 28. O fato de que o Senhor faria o Israel desobediente voltar ao Egito sugere que uma reversão do êxodo sucederia. Na verdade, muitos israelitas voltaram ao Egito. Isso pode ser visto no livro de Jeremias, mas a referência a navios e outras deportações leva à conclusão de que o Egito era também uma figura de linguagem para descrever todo tipo de deportação e exílio. Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 27 e 28 do livro de Deuteronômio.